Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe do nosso programa. Os senhores sabem, nós estamos aqui todas as terças-feiras a partir das 19h30 para conversar com os nossos telespectadores e levar todas as informações para a população friburguense. Hoje eu vou começar o programa dando o resultado da Copa da Amizade Geral do Leão, organizada pela Liga Friburguense de Esporte, e no dia 8 agora nós tivemos na categoria Sub-15, o Grêmio empatou com o Esporte Clube São Pedro. E o Stuqui venceu o Esporte Clube Saudade por 3-1. E na categoria Sub-17, o CIEP 480 venceu o Grêmio pelo placar de 5-2. E o Stuqui venceu o Esporte Clube Saudade pelo placar de 5-0. Agora teremos no dia 22 de novembro, lá no Clube Comunitário de Conselheiro Paulino, as finais. Na categoria Sub-17 vai acontecer no dia 22 agora de novembro, que a final vai ser entre o CIEP 480 e o Stuqui, e está programado para começar às 08h30.
E no dia 29, uma semana depois, nós vamos ter a final da categoria Sub-15 entre o Esporte Clube São Pedro e o Ustuqui Futebol Clube, que também é lá no Clube Comunitário de Conselheiro Paulino e está programado para as 8h30. Com isso, no dia 29, nós vamos encerrar a Copa da Amizade das categorias Sub-15 e Sub-17 e vamos iniciar a mesma Copa da Amizade, mas nas categorias Sub-11 e Sub-13. Então, e para a gente fechar o ano de 2014 com essa competição que nós fazemos todos os anos, e essa é a 10ª Copa da Amizade. Quer dizer, então são 10 anos que a Liga Friburguense de Esporte vem organizando essa Copa da Amizade. Não podemos esquecer, né, que nós estamos aí com aquele problema com o prefeito Rogério Cabral, que deu um prazo para que a Liga Friburguense de Esporte saísse das salas que nos foi cedida pelo ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, e nós entramos com uma ação de manutenção e posse e estamos aguardando aí uma decisão judicial. Mas isso aí precisa ficar bem claro na cabeça dos nossos desportistas, essa atitude indelicada, essa atitude de vingança, essa atitude que a gente não tem explicação para isso, um prefeito anular o ato de outro prefeito. Eu não me lembro, desde as épocas que eu estou em Nova Friburgo, que já vão muitos anos, eu nunca vi prefeito nenhum anular o ato de outro prefeito. Mas nesse governo que aí está, infelizmente, vimos aí essa coisa desconfortável, desagradável e uma coisa que não leva a lugar nenhum. Tantas coisas importantes que o prefeito tem para resolver na cidade. Temos agora aí o problema, né? Os senhores estão vendo o problema do Hospital Raul Sertã, né? O Hemocentro continua fechado. Eles disseram que é só documentação, que não sei o quê, que há 15 anos que não entregam essa documentação. Meu Deus do céu, se há 15 anos não entregam a documentação, por que vocês, quando assumiram o governo, não entregaram essa documentação? Por que esse secretário de saúde que aí está dizendo que a situação está resolvida, que a documentação foi entregue, não entregou essa documentação, esperou vir a vigilância sanitária para interditar o Hemocentro? Quer dizer, são explicações idiotas que não convencem ninguém, minha gente. Ninguém é mais idiota, ninguém mais é enganado. Vocês que tentam enganar o povo friburguense é que são os idiotas e que pensam que estão enganando, mas vocês não conseguem enganar mais ninguém. Esse governo horrível de vocês que está aí, vocês não conseguem enganar mais ninguém. Hoje, por exemplo, também já está aí, todo mundo já está comentando isso, a cozinha do Hospital Raul Sertã, ela é uma cozinha, todo mundo sabe, terceirizada. E por falta de pagamento, foi suspensa a alimentação dos funcionários do hospital, permanecendo apenas para os pacientes. Gente, mais uma vergonha desse município. Não pagaram a empresa que fornece alimentação para o Hospital Raul Sertã, e a empresa suspendeu a alimentação dos funcionários do Hospital Raul Sertã. Só está servindo para os pacientes. Isso, segundo as informações aí na cidade, aconteceu hoje. Quer dizer, se não pagarem, daqui a pouco nem o paciente tem comida. Já não tem remédio, já não tem médico, já não tem tratamento adequado, já não estão fazendo cirurgia eletiva porque não tem o Hemocentro. Quer dizer, já não tem nada, ainda vão passar fome. Gente, esse pessoal tinha que ter um pouco de vergonha, um pouco de compostura. Essa Câmara dos Vereadores podia cada um pensar, um olhar para a cara do outro e dizer, gente, nós somos vereadores, nós fomos eleitos para fiscalizar, o povo confiou na gente, vamos fazer alguma coisa. Não ficar jogando conversa fora, um fala para lá e fala para cá, e praticamente ninguém resolve nada e acata essa bagunça generalizada que está no nosso município, né, doutora Tabata? Realmente é uma vergonha, né, Nido? E sorte dos pacientes que essa empresa teve um pouco de sentimento humano e permitiu que eles ainda estivessem recebendo a alimentação, porque o valor que dizem, né, que a gente não tem certeza que eu não posso revelar o valor porque eu não tenho como provar, né? Não tem como provar, né? É um valor alto e seria, assim, terrível se esses pacientes também não recebessem. Agora,
Para onde foi esse dinheiro, hein? Vergonha, doutora, tá uma vergonha. Nova Friburgo é uma cidade atípica, né, Nildo? É constrangedor a gente ter que falar isso, mas infelizmente, vocês viram agora aí a UPA no estacionamento do Raul Sertã. Gente, teve um movimento na cidade, teve abaixo-assinado, teve reuniões, teve tudo, teve reunião de conselho municipal, teve tudo para resolver o problema da UPA. Moral da história, ninguém resolveu nada. Segundo a gente vê aí através da imprensa, a UPA vai ser no estacionamento do Hospital Raul Sertã. Tem notícias que a gente ouve, olha só, isso aqui é uma carta do senhor Nelson de Santana, que foi publicada hoje no jornal A Voz da Serra. E ele botou como título, UPA no estacionamento do Raul Sertã. Tem notícias que a gente ouve ou lê que dá vontade de não ter ouvido ou lido. Exemplo, ontem eu vi na TV o senhor Rogério Cabral explicando que a UPA não poderia ser instalada em Olaria por falta de recursos. E no pátio do Hospital Raul Sertã ele teria a participação do Estado e do governo federal. As perguntas que faço aos nossos burocratas de plantão, que pensam, que não pensam no povão, são simples. Se não tem verba suficiente para manter uma UPA, como querem comprar um elefante branco de milhões de reais? Fora as reformas que, acredito, não ficarem longe das mesmas cifras. Esse elefante branco é a Ipu. Com certeza. Né? B, se mesmo com ajuda estadual e federal a saúde está um caos, imagina um ao lado do outro. Vai ser um sofrimento em dose dupla. Quer dizer, o Raul Sertã do lado da UPA. É um sofrimento duplo. Essa é a colocação da pessoa. C, uma questão de mobilidade. Não seria melhor a unidade de saúde estar deslocada do centro e mais próxima da população, evitando o trânsito caótico da nossa cidade, sem contar que hoje nem as ambulâncias encontram local para estacionar no pátio. Imagine sem ele. Eu me sinto à vontade para cobrar do senhor Rogério Cabral, porque votei e fiz campanha para ele, acreditando que as coisas melhorariam. Mas, para minha tristeza, nada mudou e até piorou. E o triste é que temos uma Câmara de Vereadores muito ruim, que não faz o seu papel. Alguns vereadores só sabem falar. Concordo, senhor presidente, o tempo todo. Mas é verdade a colocação desse senhor aqui. Eles vão lá, concordo, senhor presidente, concordo, senhor presidente, concordo, senhor presidente, e mais nada. Enquanto isso, nós, que pagamos a conta, temos que assistir a este festival de irregularidades com o dinheiro que era para ser investido na melhoria de vida da população, ser aplicado de maneira tão insana. Assinado, senhor Nelson de Santana. Essa carta está publicada no jornal de hoje, A Voz da Serra. Importantíssima. Eu achei a carta do senhor Nelson de Santana perfeita, as colocações, e ele é uma pessoa que está abalizada para falar. Votou no Rogério e ainda trabalhou para o Rogério. Então, um homem que tem condição, né, doutora Tata? Com certeza. De colocar. Agora, Nildo, eu estou tentando aqui me localizar ali no Raul Sertã para imaginar onde que o prefeito vai enfiar a UPA ali. Ou ele vai tirar o estacionamento dali, ou ele vai arrebentar ali onde fica aquela obra do governo passado, né, repassado, e aquela parte do ambulatório onde funciona a Fundação Municipal de Saúde para construir a UPA. Eu não consegui. Ou ele vai arrebentar um necrotério lá atrás, eu não consegui ainda localizar onde vai ser esse elefante. Agora, o que o senhor fala com esse senhor da carta diz que ali no Raul Sertã, no pátio do Raul Sertã... Senhor Nelson de Santana. O que o senhor Nelson fala, que no pátio do Raul Sertã ele vai ter apoio do governo estadual e do governo federal para a construção da UPA. Espera aí, a UPA é do governo estadual com o governo federal. Aonde ela for construída, ele vai ter apoio. Aliás,
vão ser os governos estaduais e federais que vão construir a UPA. Não é o governo municipal, não. O governo municipal só vai ceder o espaço. Se ele construir lá em cima do Alto de Olaria, o governo federal e estadual vai ser lá. Se for lá no Alto do Floresta, a mesma coisa. Isso daí, ó, é conversa para boi dormir quem acha quem o senhor pensa que não entende. Mas tem muita gente que entende, que vai instruir o povo e dizer que quem está errado é o senhor, tá, prefeito? 25239705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, cada dia que passa, eu fico mais horrorizado com a cidade de Nova Friburgo e com esses poderes constituídos da cidade de Nova Friburgo. E fico mais assustado, porque nada acontece a essa gente. Eu não vejo o Ministério Público, eu não vejo órgão nenhum rebater essa gente. Semana passada saiu uma reportagem no jornal A Voz da Serra, onde foi o prefeito e o secretário de Fazenda explicar o caso da Ipu, doutora Tabata. E a publicação no jornal A Voz da Serra, que foi do dia 5 de novembro de 2014, de uma matéria dizendo que, na manhã do dia 4, o prefeito Rogério Cabral e o secretário municipal, a matéria está assim como eu estou colocando, Rogério Cabral e o secretário municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, o senhor Juvenal Kondak, para apresentar o posicionamento oficial do governo diante da decisão da Justiça Federal, que, no dia 31 de outubro, invalidou a tentativa de arremate do imóvel por parte da municipalidade. Rogério Cabral iniciou seu pronunciamento afirmando que, neste momento, a Prefeitura não tem intenção de recorrer da decisão judicial, porque tem até o final do ano para repor os recursos que foram empenhados no arremate. Nós temos a autorização para vender o galpão que vem sendo utilizado pelas águas de Nova Friburgo e as ações da Energisa. Mas agora temos tempo para fazer isso no momento mais oportuno, argumentou o prefeito. As coisas completamente sem nexo. Se eu entrar na justiça e esses recursos ficarem retidos, eles podem ser liberados em um dia ou um mês, mas podem demorar 10 anos também. Cada dia aumenta a minha preocupação com as declarações do prefeito Rogério Cabral. Esses dois senhores chamam a imprensa para prestar uma declaração que contraria a Constituição Federal. Olha que loucura. Todo mundo é sabedor que qualquer decisão contra órgãos públicos, os seus representantes são obrigados a promover os recursos de defesa. Não tem querer ou não querer, não. São obrigados a defender o órgão. Não existe acordo em processo de órgãos públicos. O prefeito não tem essa liberdade para decidir se recorre ou não. É muito triste vermos essa situação na nossa cidade. Pior ainda é que os órgãos fiscalizadores não tomam nenhuma providência e, salvo o melhor juízo, entendo que pode ser caso de improbidade administrativa, o prefeito não recorrer dessa decisão. Doutora Tabata, dá uma explicação aí aos nossos telespectadores sobre esse assunto, porque essa reportagem do prefeito e do secretário aqui, para mim, gente, eu não consigo entender como é que uma autoridade, a autoridade máxima do município, chama a imprensa para falar uma besteira dessa, para escrever, está escrito no jornal. Isso aqui está escrito no jornal, não foi dito e alguém me informou, não, está no jornal, gente. Eu não sei como é que pode. Será que esse prefeito não tem um departamento jurídico, não tem uma procuradoria, não tem pessoas que sentem com ele e orientem ele antes dele ir para a imprensa, antes dele falar alguma bobagem? Será que não existe isso na prefeitura? Olha, rapaz, quantos funcionários tem a prefeitura? Quantas gentes nomeadas tem na prefeitura? Quanto gasta a prefeitura do nosso dinheiro para pagar essa gente toda e ele não tem nenhuma orientação? E vai para o jornal, vai para a televisão, vai não sei para onde, falar bobagens, doutora Tabata.
Aliás, ele falou e não falou, né, Nido? Porque, na realidade, ele, com aquela compra que não existiu, ele emitiu aquele cheque se garantindo numa provável venda que ele não saberia ainda se ele poderia vender. Porque prédios públicos só podem ser vendidos com autorização judicial. Então, quer dizer, ele comprou já pensando na venda do prédio onde funciona a Águas de Nova Friburgo e com a venda da parte das ações que ele tem, que a prefeitura tem, que a cidade tem, com a Energisa, que era da antiga Senf. E ele não quer recorrer porque ele vai gastar. Só que ele não tem o que gastar. Fazenda municipal não paga custas. Então, o que ele vai gastar? Doutora Tabata, ele não quer recorrer, não. É o seguinte, ele pode não recorrer? Ele tem o direito de não recorrer. Não, é prédio público. É contra o órgão público, é obrigado a recorrer, doutor. Não, se ele não recorrer, o juiz manda para o tribunal, doutor. O recurso da Fazenda Pública, ele é obrigatório. Então é isso que eu estou dizendo. Ele, não é que ele vai escolher se ele vai recorrer ou não. É um recurso obrigatório, é o duplo grau de jurisdição. Ele é se ele não recorrer, de qualquer maneira, o juiz não vai mandar subir para o tribunal? Sim, sim. Então, de qualquer maneira. A declaração, independente do recurso a declaração que ele deu na entrevista dele está totalmente errada, ou não está? Com certeza. Está totalmente errada. Independente do papelzinho ali na justiça do preto no branco, ele vai subir. É o segundo grau de jurisdição obrigatório. Ele tem que recorrer. Ele é obrigado a recorrer. Ele não tem opção de escolher. Órgãos públicos, não cabe opção de vai recorrer ou não vai recorrer. É obrigado a recorrer. Seria assim, doutora? Sim. É obrigado a recorrer. Porque se ele não recorrer, de qualquer maneira, o juiz vai mandar subir para o tribunal, não vai? Prevê. Não é assim? A lei prevê isso. A lei prevê. Todo o processo que é movido contra a Fazenda Municipal, quando a Fazenda, que a gente chama municipal, que seria contra o município, contra órgãos do município, contra o Estado e contra a União, independente do processo, independente da sentença favorável ou desfavorável a eles, existe um recurso obrigatório. Ele é um recurso obrigatório previsto em lei. Então o prefeito não pode ir chamar a imprensa e dizer que ele não vai recorrer, porque o dinheiro pode demorar um dia, pode demorar uma semana e pode demorar 10 anos. Ele não pode dar uma declaração dessa aqui, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. A semana passada eu li uma carta do hoje general Pedro Luiz de Araújo Braga, general de Exército, né? E que uma carta importantíssima e alertando o povo brasileiro, alertando as Forças Armadas, dando um alerta geral na situação que nós estamos atravessando no nosso país. Muita gente acha que a situação é calma, que a situação é tranquila. Não é não, minha gente. A situação é muito complicada, mas muito complicada, e as pessoas não sabem o que tem aí por trás desses bastidores todos, mas tem coisas muito graves. E aí, o meu amigo Huguenin, que teve lá, serviu lá no canal de Suez no período de 1957 a 1967. Na época, o general Pedro Luiz de Araújo Braga era major e servia lá no canal de Suez, era superior lá do nosso grande cabo Huguenin, que ele adora. Eu gosto de graça do Huguenin, porque ele tem a honra de ter sido cabo do Exército Brasileiro, de ter servido em Suez. Olha, Huguenin, essa sua ênfase, esse seu amor que você tem por isso é sensacional, entendeu? E como você sempre conversando comigo, você coloca, muita gente não sabe o que é o Exército Brasileiro, não sabe as pessoas que tem no Exército Brasileiro e de que o Exército Brasileiro é capaz. Infelizmente, o povo não sabe disso porque eles procuram esconder. Esse governo que aí está procurou esvaziar as Forças Armadas, mas não consegue não.
Porque as Forças Armadas, a hora que ela quiser, ela toma conta disso aí e bota o país na linha certa que tem que colocar. Então o Ugni me mandou a relação do pessoal do canal de Suez, e está aqui o hoje general Pedro Luiz de Araújo Braga, que naquela época era major. Está aqui também, eu não sei se vai dar para dar uma olhada, o nosso amigo, naquela época, garoto novo, o nosso cabo Ugni. Olha aí, olha que coisa maravilhosa aqui, gente. Isso aqui tem um valor pessoal que pouca gente imagina qual o valor. Tá aí, ó. Isso aí é o nosso amigo, o nosso radialista, o nosso cabo Ugni, servindo lá em Canal de Suez naquela época. Ficou 10 anos lá servindo a pátria. Isso aí, Ugni, você tem todo o direito de ter o orgulho que você tem, que é maravilhoso. Entendeu? Então, isso aqui é contingente do Batalhão de Suez, que é uma relação nominal das pessoas que estavam lá servindo naquela época. Entendeu? Nós temos, eu tenho aqui diversas relações que o Ugni me presenteou e que eu agradeço, e vou guardar isso, Ugni, com muito carinho, porque esse presente que você me deu é muito importante. Né? Também tem uma outra relação também aqui nominal, essa relação aqui eu dando isso é um acervo, né? Isso é um acervo, não tenha dúvida, né? O Ugni naquela época era o cabo 11.049, entendeu? Vou mostrar aqui. E temos também umas coisas aqui, tá aqui, ó. Tá aqui o cabo Ugni aqui, ó lá. Tá aqui o nome dele na relação do canal de Suez. Importantíssimo aqui, tá aqui, ó. Isso aqui, quando ele ligou para cá semana passada, que colocou pra gente, muita gente pode ter achado, não tem nada, tá aqui, ó. Hoje, eu estou trazendo para mostrar, porque isso aqui foi um presente que me foi dado do meu amigo Ugni, e que eu agradeço com muito carinho, Ugni. Muito obrigado aí por esse seu presente, que isso é um acervo maravilhoso. E aqui também, nessa relação, a gente também tem aqui o nosso antigo segundo tenente, Carlos Lamarca. Quem conheceu o Carlos Lamarca, né? Que foi desertor do Exército e depois veio a falecer. Foi expulso e foi desertor do Exército, depois foi preso, foi expulso e depois veio a falecer. Então, é uma história bonita, uma história das Forças Armadas, aqui particularmente do Exército. Ugni, obrigado aí por esse acervo que você me passou, e parabenizar você por essa força que você tem, por essa garra e esse carinho que você tem aí com as Forças Armadas. E nós que fomos militar, que já estamos em casa, né? A nossa idade, o nosso tempo passou, sabemos o que é o militarismo. Muita gente não sabe, mas nós sabemos. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Doutora Otávia tem aí hoje, né, doutora? O cantinho do idoso, né? Vamos conversar sobre os nossos idosos logo, doutora? Por gentileza. Vamos lá. A nossa lei 10.741 de 2003, o nosso Estatuto do Idoso, ele prevê no título 4 da política de atendimento ao idoso. O que ele dispõe? Esses artigos, né, esse capítulo, ele determina as ações que devem ser realizadas visando o atendimento ao idoso e que devem ser desenvolvidas em conjunto por todos os entes da federação, Estado, município e a União Federal. Tá? No seu artigo 46, ele estabelece que a política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, essas ações elas devem ser realizadas. Essas ações de proteção ao idoso, de assistência ao idoso, ela deve ser realizada pelo município, pelo Estado, pelo Distrito Federal, através de ações governamentais, através do governo e de não governamentais. O seu artigo 47, ele estabelece o seguinte: são linhas de ação de política de atendimento. Quer dizer, essa política de atendimento prevista no título 4, que eu acabei de dizer, que são feitas em conjunto pelo governo,
e por ações governamentais, que são ações do governo, e por ações não governamentais, ela tem que seguir uma linha. E quais seriam essas linhas? No seu inciso 1, ele diz que ele tem que visar políticas sociais básicas previstas na Lei 8.842 de janeiro de 1994. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. Então, a assistência social, além do que ela já atua, ela tem que atuar de forma supletiva para aqueles que mais precisarem. Serviços especiais de prevenção e atendimento a vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Então, quer dizer, ela tem que atender o idoso em si e especialmente aqueles idosos que são vítimas de negligência, de maus tratos, de exploração, porque nós sabemos que muito se vive isso no dia a dia. Sempre nós temos conhecimento através de um conhecido que alguém está fazendo isso ou alguém está sofrendo aquilo. Tá? Essa política, ela também tem que visar que os serviços de identificação e localização de parentes por idosos abandonados em hospitais e em instituições de longa permanência. Então, se eu tenho um idoso abandonado no hospital público, no hospital particular, ou se eu tenho um idoso abandonado em instituições de longa permanência, que são, vamos dizer, no caso aqui de Nova Friburgo, Laje e a Casa dos Pobres, tá? Eu tenho que ter um apoio do governo e de entidades não governamentais em busca de parentes e a identificação desses parentes. Eu também tenho que proporcionar uma proteção jurídico-social por entidades de proteção dos direitos do idoso, que aqui em Nova Friburgo nós temos, no caso, o nosso Ministério Público. Tá? Nós também temos que, através de um conjunto das entidades governamentais e não governamentais, mobilizar a opinião pública no sentido de participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao idoso. Então, por isso que há essa junção de ações governamentais e não governamentais, porque ações governamentais é a sociedade em si, em todos os seus segmentos, trabalhando em cima da política de atendimento ao idoso. Não só aquele idoso, mas em especial os idosos abandonados, os idosos que são vítimas de agressões, de maus tratos, de abandono. Então, quer dizer, o idoso tem a proteção dele, mas por falta de conhecimento da nossa população, essas proteções ficam abandonadas. E ele diz aqui, com relação à defesa da entidade de defesa e proteção do idoso. Eu volto a salientar que, em caso de você estar sabendo com relação a algum idoso que esteja abandonado, algum idoso que esteja sofrendo qualquer tipo de maltrato, de abandono, de exploração, você aqui em Nova Friburgo, você tem a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público para fazer a denúncia, tá? E o Ministério Público, você pode fazer essa denúncia de forma anônima. Bom, os senhores viram um assunto muito importante que as pessoas precisam prestar atenção e quando precisar usar, minha gente tem que usar. Eu canso de dizer nesse programa aqui, hoje em dia, não tem que se ter medo de nada. Porque se as pessoas não denunciarem, ninguém vai ficar sabendo o que está acontecendo. Então precisa haver as denúncias, para que tudo seja apurado, para que as responsabilidades sejam distribuídas para quem são os responsáveis. Ficar em casa, sofrendo, não comunicar nada, não denunciar,
só vai sofrer, não vai acontecer mais nada, ninguém vai saber de nada e ninguém vai tomar nenhuma providência. Então, tem que denunciar. É o caso do idoso. O Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor, quando começou, todo mundo tinha medo. Hoje em dia, ninguém tem mais medo de mais nada. E o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de primeiro mundo, eu costumo dizer isso. E o Estatuto do Idoso também é. Precisa que o idoso e os familiares do idoso façam as devidas denúncias, né, doutora? Com certeza, né? Para poder começar isso aí a funcionar. Porque se você não denunciar, as entidades que são responsáveis pela proteção ao idoso, eles não têm como saber. Então, eles não têm como proteger o idoso. É verdade. Eles são obrigados a proteger. Mas para que eles possam estar atuando, é necessário que você faça a denúncia. Sem medo de represália. Porque você pode fazer essa denúncia de forma anônima. Faça. Não deixe de fazer. É verdade. 2523-9705. Entre em contato conosco aqui no programa. Olha, minha gente, eu estou trazendo aqui um assunto que eu chamei de Bolsa hoje, fome amanhã. O Brasil está seguindo a tendência de uma parcela da América Latina de caminhar em direção ao populismo autoritário. Quem prestar atenção nisso que eu estou colocando vai ver que a minha colocação é perfeita. O Brasil está seguindo a tendência de uma parcela da América Latina de caminhar em direção ao populismo autoritário. Esse modelo começa confrontando o setor privado e logo passa a transbordar rumo à liberdade de expressão e aos direitos humanos. O populismo autoritário, também como característica, a intenção dos seus líderes de perpetuar-se no poder. Para isso, eles modificam as leis, de preferência a Constituição como um todo, para evitar a alternância de poder. Na Venezuela, por exemplo, Chávez acabou com o limite de mandatos para presidente. Outra forma de conseguir isso é garantir o apoio popular, o que é obtido com políticas que distribuem à população comida e dinheiro. O problema é que essa política não gera riqueza, mas essa é a política e esse início que eu coloquei dessa minha matéria aqui está mostrando o nosso Brasil. Concorda, doutora? Com certeza. Com os benefícios, o povo pode até momentaneamente acreditar que a sua condição melhorou. Mas o fato é que permanecerá pobre, porque não terá boas opções de emprego e a economia ficará estagnada. A longo prazo, a ascensão social é nula e o que na Venezuela chamamos de comida hoje, fome amanhã. A Venezuela, o que está acontecendo no Brasil é a mesma coisa da Venezuela, é só a população prestar atenção. É a mesma coisa, se prestar atenção no que eu estou colocando, é exatamente isso que está acontecendo. Eles estão aí se perpetuando no poder. No Brasil, essa lógica ficou muito clara. No norte, onde estão muitos dos beneficiários da Bolsa Família, o apoio ao governo é forte. No sul, onde há uma classe média em expansão e a economia é mais produtiva, as pessoas votaram no candidato da oposição. Ficou claro isso? Está claríssimo, né, doutora? Com certeza. Né? Fica claro que grande parte da população brasileira está condenada a ser mantida na pobreza, no que poderiam chamar de bolsa hoje, fome amanhã. É o pessoal lá do Nordeste, não é verdade? Está lá, está aí. Não precisa ir em lugar nenhum procurar para ver, tentar descobrir. Não precisa descobrir, é só prestar atenção. Provavelmente, dentro de 4 anos, o Brasil mudará a Constituição para permitir a reeleição de Dilma, que usará a ameaça da volta de Lula para conseguir o que pretende. Vai passar 4 anos, os senhores vão perceber daqui a... Depois eu virei aqui de novo para dizer para vocês, olha aqui, ó, eu coloquei isso, está aí acontecendo. A perpetuação do poder é parte integrante do modelo populista totalitário, mesmo que isso não possa ser feito descaradamente.
Cristina Kirchner, na Argentina, não teve como disputar uma terceira eleição. Mas o poder, que já foi do marido Néstor, se depender dela, será passado ao filho, o Máximo Kirchner, né? Deve ser. O Brasil, por ser um país continental, talvez pareça mais resistente ao populismo autoritário, mas o que se constata não é nada animador. A principal característica é reprimir a liberdade de expressão. É o que eles tentam fazer. Esses regimes simplesmente não podem sobreviver com a imprensa livre. Se a imprensa estiver livre, esse tipo de regime que estão implantando no nosso país, e que tem na Venezuela e que tem na Argentina, eles não poderão sobreviver com a imprensa livre. Então, a vontade deles é reprimir a liberdade de expressão. A verdade é tóxica para eles. Então, a verdade, o que se diz a verdade para eles é fatal. Então, minha gente, esse assunto aqui parece um assunto simples, mas é um assunto muito importante e que cada um que ouviu eu colocar, que ouviu essas explicações, precisa parar, cada brasileiro precisa parar e raciocinar. Ver aonde o nosso país está enfiado. A situação é muito mais perigosa e muito mais alarmante do que as pessoas imaginam. Concorda, doutora? Sim, Nido. E assim, eu entendo que essa Bolsa Família, ela não deveria ser uma bolsa para auxiliar, para ajudar aquelas pessoas da forma que ela está sendo usada. Ela está sendo usada como uma fonte apenas como uma fonte de renda. Mas talvez se o governo utilizasse essa Bolsa Família como uma forma de incentivo àquela pessoa, para que ela possa vir a trabalhar, porque existe formas de emprego de diversas outras hipóteses. Existem pessoas que não têm carteira assinada, mas trabalham de forma autônoma. Eu acho que ela seria bem mais empregada. Eu estaria errada com esse entendimento? Acredito corretamente, perfeito o seu entendimento. Olha aqui, ó. O ministro das Comunicações, e esse é um outro assunto perigosíssimo, que eu vou colocar para os senhores. Saiu na imprensa isso aí. Eu não invento nada. Está na imprensa. O ministro das Comunicações e Movimentos Sociais da Venezuela vem ao Brasil e assina convênio com o MST para fortalecer a revolução socialista no país, causando uma trombada diplomática. Considerando que uma revolução, como conceitualmente definida, afeta enormemente a vida de todos os cidadãos, mesmo quando pacífica, nós, o povo brasileiro, precisamos saber do governo federal se ele concorda ou não com a posição externada pelo presidente Maduro e com as ações do MST. É preciso que o governo se posicione sobre tema tão transcendente para a nação. Será que esse governo que aí está vai se posicionar? Na denúncia do deputado federal Ronaldo Caiado, dentre alguns trechos diz: nas palavras do ministro venezuelano, os convênios, acordos firmados têm por objetivo fortalecer o que é fundamental em uma revolução socialista, que é a formação, a consciência e a organização do povo para defender o que logrou a seguir, avançando na construção de uma sociedade socialista. Olha o perigo disso aqui. Que absurdo isso. Olha o absurdo que está aqui, doutora Tabata. Temos, portanto, uma situação sui generis. Para dizer o mínimo, alto representante de um governo estrangeiro vem ao Brasil firmar acordos com um ente sem personalidade jurídica. O MST não tem personalidade jurídica, tendo por objetivo construir uma sociedade socialista. Isto quer dizer que acordos entre grupos organizados, como o MST e o governo venezuelano, encontram-se albergados pelas características e princípios do direito internacional, quais sejam soberania dos Estados e princípio da não intervenção.
Tanto o princípio da soberania quanto o da não intervenção encontram-se no artigo 4º da Constituição brasileira. Desta forma, observa-se que o governo brasileiro tem tanto a responsabilidade de respeitar o pluralismo político e de ideias, como tem a obrigação legal e constitucional de jamais permitir que sejam assinados acordos por quem quer que seja, em que sejam violados os princípios da soberania e da não intervenção. E isso aí foi violado e até agora o Brasil não se posicionou em nada, né, doutora Otávio? Pelo menos né? Nós estamos acompanhando isso na imprensa, até agora não aconteceu nada. Que esse senhor Elias Jauá, que é o ministro, tente fazer revolução socialista em seu país, mas é gravíssimo que venha ao Brasil, com a permissão do governo brasileiro, insuflar movimentos que já perpetraram atos de extrema violência em nosso país. Aí. Então, o que eu falei antes, juntando com o que eu coloquei aqui pela revolução, está aí. O perigo está aí. As coisas estão muito mais sérias do que o povo pensa. As pessoas não sabem o que tem nessas entrelinhas por aí. A coisa é muito séria, minha gente. É muito mais séria do que qualquer um de nós pensamos que seja. A gente nem sabe a seriedade certa disso que está acontecendo aí no nosso país. Já vi esse filme, eu já vi esse filme em épocas atrás. Tem pessoas mais novas que não viram, mas altamente perigoso. E alguma coisa terá que acontecer nesse país. Não poderá ficar como está. Doutora Otávio. Não, isso daí, infelizmente, é o que nós muito tememos, né? E o governo está ciente, está calado e provavelmente vai calar. E se isso continuar, eu tenho pena do que pode acontecer no Brasil. Porque sem essa junção, o MST, que não é uma entidade jurídica, não tem força nenhuma como um órgão. Ele é apenas um movimento. Ele já faz em determinados lugares a bandalha que ele faz, você imagine com essa ligação. Doutora Otávio, só para acrescentar a sua colocação, e o MST é protegido por quem no Brasil? Preciso dizer? Pelo PT. Pelo PT. Nós temos que dizer para o povo ficar sabendo. É o PT que protege o MST. Então, minha gente, aonde isso está? Aonde isso vai chegar? Quem quer isso para o nosso país? Eu acho que nós não temos nenhuma dificuldade em raciocinar isso. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. De hoje em diante, não se deve mais colocar em dúvida a divindade dos juízes, pois a sentença da Justiça condenando a agente de trânsito que questionou a divindade do juiz que dirigia sem documentos do carro e carteira de motorista, criou jurisprudência a respeito. Da minha parte, sempre acreditei nisso. Basta olhar os milagres operados por eles, como traficantes e mensaleiros que, desenganados e sem esperança, conseguem a liberdade. Pelo que divulgou a mídia, o infrator foi o juiz. Lamentável ainda a sentença tendenciosa e injusta. O CNJ deve apurar com rigor o caso para evitar a desmoralização da justiça. Quando um juiz, pelo fato divulgado, ganha R$5.000 de indenização, por outro lado, as famílias de 3 rapazes inocentes mortos pelo BOPE recebem uma indenização de R$1.250, acho que não basta repensar o nosso judiciário, mas reformulá-lo, porque já está fazendo parte do rol das instituições desacreditadas, doutora Tabata. É verdade. Nedo, eu não sei se você chegou a receber algumas notícias que o CNJ ele tem diversos órgãos. Então, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem a sua corregedoria, né? Que é a Corregedoria Nacional de Justiça, que pertence ao CNJ. E ela está recebendo tantas denúncias, mas tantas denúncias quanto a esse juiz, que ela resolveu investigar. Uhum.
O juiz, ele era lotado na comarca de Búzios. Ele sofreu um abaixo-assinado para ser retirado de lá, face às barbaridades que ele tinha lá, que ele cometia com relação a diversas outras pessoas, principalmente na questão de posse, na questão da disputa por terras dentro de Búzios. Então, quer dizer, ele está sendo investigado e vem o Poder Judiciário e dá uma sentença vergonhosa como essa. Mas isso não está fugindo muito da realidade de Nova Friburgo, não, tá, Nido? E nós sabemos disso. Vejo imensa movimentação da sociedade no sentido de termos uma reforma política. Tem aí uma movimentação realmente. E concordo com a necessidade. Esta deveria consertar o rumo do Executivo e do Legislativo. Penso, porém, que muito mais necessária seria uma profunda reforma do Judiciário, da qual ninguém fala. Não vejo ninguém falar em reformar o Judiciário. A senhora vê? Não. Só no Executivo e no Legislativo. Só no Executivo e Legislativo. Nos países em que a justiça se faz presente, políticos, juízes, autoridades em geral, polícia, trânsito, cidadãos, todos andam na linha. Os atos injustos são punidos rigorosamente e ensinam a sociedade inteira a se comportar. A crônica e secular falta de justiça no Brasil faz que nós sequer pensemos nisto. Este é o verdadeiro e grande mal que assola os brasileiros de todos os níveis e causa, inclusive, a tão decantada falta de educação e respeito. Profunda reforma no Judiciário, no meu entendimento, teria que acontecer agora, já. Porque se o Judiciário funcionar, o resto, minha gente, podem ter certeza, porque funciona, porque nos países que o Judiciário funciona, nós não temos essa bagunça que nós temos no nosso país. Senhor Gilson de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, nosso país é diferente mesmo. Quando ele inova em algumas coisas, logo levanta a suspeita que tem alguma coisa errada. Vejamos o caso das urnas eletrônicas. Os Estados Unidos, que é um país que está na frente de tudo, até hoje não usam esse tipo de votação eletrônica. Usam ainda o método tradicional. Será que esse método de urnas eletrônicas é confiável? Bom, senhor Gil, isso aí já está mais do que, falado, mais do que desconfiado. Eu entendo que ele não é confiável, até porque até hoje o governo não mostrou a confiabilidade dessas urnas eletrônicas. Né, doutora? Nido, porque, assim, você imprime a zerésima e tal, no final você imprime o BO, o BU, que é o boletim de urna. Mas e o que acontece lá na hora da transmissão dos dados? É verdade. Senhor Paulo de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, qualquer pessoa que precisa fazer algum tipo de exame na saúde pública, primeiro ele tem que procurar uma igreja e fazer uma promessa, porque só mesmo com a ajuda de Deus, porque talvez você nunca precisou da rede pública e por isso, graças a Deus, nunca sofreu as humilhações que o povo passa. Além da tensão da espera para fazer um exame, ainda tem o desgaste da espera angustiante. É verdade, seu Paulo. Pô, é triste, né, doutora? É muito triste. Senhor José Luiz do Amparo, obrigado pela sua participação. Desde 2012 que o posto de saúde está precisando de uma obra e até hoje não foi resolvido. O posto está uma desordem. Não tem remédio, péssimo atendimento, o povo está cansado de reiniciar, de reivindicar e nada acontece. Aquele posto do Amparo, doutora? Ah, sim, aquele posto ainda está nessa situação. Ainda está nessa situação desde aquela época que nós tivemos lá. Absurdo. Dona Rosilene do Cônego, parabéns pelo programa. Comprei um celular e já foi 3 vezes para autorizada. Agora me mandaram um aparelho que está dando defeito também. O que eu faço? Qual a providência que posso tomar para não ficar com prejuízo?
e todo esse transtorno. Doutora Tabata, por gentileza. Bom, dona Rosilene, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o direito da senhora receber pelo fabricante do aparelho um novo aparelho ou a devolução do dinheiro atualizado. Então, eu oriento que a senhora procure um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública da cidade e propõe uma ação contra a fabricante e contra a loja que lhe vendeu o aparelho em virtude da responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do também Código de Defesa do Consumidor. Senhor Carlos, obrigado pela sua participação, seu Carlos aqui de Olaria. Minha reclamação é em relação ao atendimento que não existe para o idoso, tanto na radiológica quanto na exâmina. Estou fazendo particular pela Unimed. Qual o direito legal do idoso, doutora Tabata? Seu Carlos, tanto particular quanto pelo SUS, o senhor tem atendimento em qualquer parte da área da saúde. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor o atendimento prioritário. Eu falei, se eu não me engano, há 3 programas atrás sobre a preferência no atendimento do idoso. Nada mais justo do que o governo criar a Bolsa Idoso. É exatamente quando se chega em tal momento da vida que a remuneração diminui, as despesas com a saúde aumentam muito. Por que não pensar naqueles que trabalham por quase toda a vida, merecem um pouco mais de conforto? Penso que merecem tanto ou mais do que o Bolsa Família, Bolsa Presidiário e outras. Mas, como a maioria dos idosos não vota, não há interesse em criar qualquer ajuda. Aí, doutora Tabata, o que a senhora acha disso? A senhora acha que não tem interesse, não? Ah, Nido, no final das contas o senhor pode ter certeza, nossos amigos fluminenses, que o governo vai dar um jeitinho. Porque o presidiário ele já recebe auxílio reclusão, que é pago pelo INSS, que seria uma forma, né, do presidiário manter a família dele. A família vota, não vota, o presidiário não, porque ele, uma vez condenado, ele perde temporariamente os direitos de eleitor, direitos cidadãos de eleitor. Mas a família dele vota. O senhor aguarde aí, porque o senhor vai ver como vai aparecer essa bolsa aí rapidinho. Petrobras e INSS na mão do Executivo. Por quê? Deste jeito, nunca teremos um pleno abastecimento de combustíveis e uma previdência nacional razoável. Em qualquer país, estes órgãos são independentes e funcionam. Aqui, não. Haja vista as manchetes dos jornais. Órgãos dirigidos por políticos naufragam, afundam em atoleiros. A senhora concorda com isso, doutora? Sim, e por falar em Petrobras, você está sabendo que ela está sendo investigada pelo governo americano por fraude também? Sim, estou sabendo. Pois é. Quem será, hein? Quem será que provocou essa fraude na Petrobras? Garanto que eu que não fui. Olha, a coisa é muito triste, doutora Tabata. Eu costumo dizer que Nova Friburgo é uma cidade atípica, mas o Brasil também é um país atípico. A gente vê todo dia, toda hora, na imprensa, na televisão, e as coisas não entram no eixo, as coisas não acontecem. Está vendo agora o problema da água? Deixaram chegar a água nessa situação que nós estamos vendo aí. Com certeza. Qual vai ser a solução para esse problema? Só Deus olhar pela gente. Nós não podemos agora acreditar no que os políticos vêm falar, gente. Não adianta. A gente não consegue acreditar mais nessa gente. Essa gente mentiu tanto esses anos todos, continua mentindo, que a gente não consegue acreditar mais nessa gente. Não tem como acreditar nessa gente. Pode até algum deles estarem falando a verdade, mas é difícil a gente acreditar nisso. É muito difícil. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe aí do nosso programa.
Alguém do governo pode explicar como a inflação dos últimos 12 meses fica entre 6,5% e 6,9%. E o aumento dos planos de saúde individuais autorizados pela ANS é de 9,65%. E o aumento dos aposentados previsto para 2015 é de 5,3%. Quem são estes senhores? Alguém está interessado em saber como vai ser resolvida esta questão? Por que tanto ódio com os idosos e com os aposentados, minha gente? Doutora Tabata, olha aqui que dados importantes. Diz que a inflação está 6,5% a 6,9%. O plano aumenta 9,65%. E ano que vem o aumento dos aposentados e dos idosos é 5,3%. Como é que pode? Como é que a gente pode entender isso, doutora? Explica aí para os nossos telespectadores. Vê se a senhora consegue me ajudar para uma explicação dessa. O governo, para tirar da gente, ele é uma beleza. Para dar, ele nunca dá. Vocês podem ter... Quem depende do INSS para sobreviver, sabe muito bem disso. Por que tudo para o idoso é mais difícil? Porque o idoso, ele não colabora mais, de alguma forma, com o governo. Ele tira do governo. Por isso que o governo, de alguma forma, ele tenta prejudicar o idoso e o aposentado. E até, muitas vezes, Nedo, que não está aí, os pensionistas também. O INSS, o governo, ele só prejudica no INSS, no aumento dos planos de saúde. O próprio governo não estabelece o que está previsto na Lei 10.741 de 2003, que fala do valor do aumento da mensalidade e principalmente do valor da mensalidade com relação do idoso com relação à menor mensalidade. Entendeu? Senhor Damião do Califórnia, obrigado pela sua participação. Niedo, de onde era os móveis, Niedo, de onde era os móveis Araújo até o portão do Caltrim Club? As calçadas estão cheias de entulhos, madeiras e obras de material de obra, e dificultando os pedestres e os donos das lojas. Senhor Damião do Califórnia, Niedo, de onde era os móveis Araújo? Aqui no Parque São Clemente. Aqui no Parque São Clemente. Ele botou aqui, até o portão do Caltrim Club. As calçadas estão cheias de entulhos, madeiras e sobras de material de obra. Dificilmente os pedestres e os donos... dificultando os pedestres e os donos da loja. Eu fiquei meio assim, sem entender. Ele está dizendo que daqui do Parque São Clemente até o portão do Country Club, existem restos de obras ali espalhadas pela calçada que está dificultando os transeuntes, né, os pedestres passarem, e também os proprietários dos imóveis. Agora, quando a gente for embora, a gente dá uma olhadinha para confirmar essa denúncia do seu Damião. Dona Carla do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o nosso bairro está abandonado, falta capina, falta iluminação, falta recapeamento das ruas, as ruas estão cheias de lixos, cheias de entulhos, etc, etc. Niedo, falam tanto em dar mais atenção às comunidades e um bairro tão populoso e próximo ao centro vive abandonado. Os políticos só lembram que o Cordoeira existe na época das eleições. Dona Carla, Friburgo todo está abandonado com esse governo que aí está. A senhora mora no Cordoeira, outras pessoas moram no centro, outras pessoas moram em Conselheiro, mas se a senhora sair e fazer uma vistoria em Nova Friburgo, Friburgo todo está abandonado. Esse governo que aí está não está fazendo nada por Nova Friburgo. Mas nada mesmo, nada. Está tudo abandonado.
Eu não sei o que essa gente está pensando. Eu não sei o que essa gente pretende na nossa cidade. Eu não consigo entender. A senhora vê, está acontecendo todo dia. Fecham o hemocentro, não fornecem comida para o hospital porque estão devendo. Os funcionários do hospital estão sem alimentação porque estão devendo à empresa. Não varrem nada, não fazem nada, está tudo abandonado, dona Carla. Triste a gente ter que dizer isso, é triste a gente vir aqui ter que mostrar isso, é triste o que esse povo friburguense está passando. Mas é a realidade dos fatos. É triste a gente saber que tem os órgãos fiscalizadores e que não fazem nada. Sabem o que está acontecendo, mas não têm coragem de tomar nenhuma providência. É muito triste o que nós estamos vendo no nosso município. Dona Fátima do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a minha casa é geminada. Ou seja, a parede da minha casa é a mesma parede da casa da minha vizinha. Há uns 2 meses e pouco, eu notei que a parede da minha sala está muito molhada. Falei com a minha vizinha, porque a minha sala não passa cano de água e, portanto, a umidade vinha da casa dela. Ela imediatamente me disse que eu quebrasse a parede do meu lado. Só Niedo, que passa na parede o cano que passa na parede é deles. O que devo fazer? Doutora Tabata, por gentileza. Bom, dona Fátima, se a senhora tentou na conversa, né, ali numa boa, tentar resolver a situação e não conseguiu, eu oriento que a senhora procure um advogado e tente resolver junto ao escritório desse advogado ou na justiça, porque numa casa geminada existe a necessidade de uma perícia que pode ser realizada fora do judiciário ou dentro do judiciário para poder ver quem é ali, da onde que se está vindo esse vazamento e a pessoa responsável por aquele problema efetuar a obra. Se ela mandou a senhora quebrar, provavelmente eu acredito que de forma administrativa a senhora não vai conseguir, mas não faça mais nada sem o auxílio e a orientação de um advogado. Senhor Paulo do Centro, obrigado pela sua participação. Sou funcionário municipal, sou do concurso de 99, fui admitido em 2011. A doutora Tabata comentou que quem tem um triênio tem direito à aposentadoria quando completa 65 anos. Se ela pode falar novamente desse assunto que ela falou mais ou menos uns 3 meses atrás. E esse tempo de 99 até 2011, o INSS considera para aposentadoria? Doutora Tabata. Seu Paulo, vamos lá. Começando pelo final da pergunta do senhor. Esse tempo de 99 a 2011, o INSS, ele vai considerar como para a aposentadoria se a prefeitura, durante esse período, ela contribuiu, ou se o senhor, de alguma outra forma, contribuiu para o INSS, porque se o senhor contribuiu de alguma outra forma, o senhor pode averbar esse tempo de contribuição ao seu tempo hoje, junto à Prefeitura de Nova Friburgo, que o senhor disse que foi admitido em 2011. Com relação ao triênio, o que acontece? O triênio ele é de 3 em 3 anos. O primeiro triênio ele acontece durante os 5 primeiros anos. Nós não chamamos de triênio, nós chamamos ele de quinquênio, porque ele vai levar 5 anos para acontecer na sua matrícula, por causa do período do estágio ali que o senhor vai ter. Em alguns são 2 anos, em outros órgãos são 3. Então, tirando esse período do estágio, né, tem o período do triênio, então a gente chama de quinquênio. Passaram-se aqueles 5 anos, o triênio vai ser contado de 3 em 3 anos.
Se o senhor completar 65 anos e já tiver os 5 anos do quinquênio, eu acredito que o senhor vai ter direito sim. Mas se o senhor não tiver, o senhor vai até a aposentadoria que a gente chama de expulsória, que é a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Mas dá um pulinho no INSS, puxa o seu CNIS, que é o extrato do tempo de contribuição, para o senhor dar uma olhadinha, qualquer coisa o senhor dá uma passadinha no escritório que eu olho para o senhor. Dona Maria do Centro, obrigado pela sua participação. Tem uma turma fazendo o tratamento da hepatite C e o outro esperando o médico para começar o tratamento. Só que o médico está de licença e não tem outro. Com isso, o tratamento está parado. Isso é no posto do Suspiro. Infelizmente, nem o secretário de saúde, nem o prefeito não querem nem saber. Eles têm plano de saúde, nós é que vamos acabar mortos com essa saúde. Ou melhor, sem saída, sem atendimento e sem dignidade alguma. Perfeita a colocação da Dona Maria, né, Otávio? Com certeza. Dona Selma do Perecer, parabéns pelo programa. Como fica os pacientes do Raul Sertã se precisam de sangue, estando o hemocentro fechado e as cirurgias? Bom, as cirurgias eletivas estão suspensas e o sangue diz que se for de urgência, eles apanham nos hospitais particulares. É isso que o secretário de saúde está falando, né, doutora Tava? E ela pode vir de outra cidade também, né? Mas é muito difícil. Senhor Humberto de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o trânsito brasileiro mata mais do que qualquer doença. Isso a gente sabe, mas que a indústria das multas é uma realidade, isso também nós sabemos. Niedo, é verdade que tem um projeto de lei tramitando no Congresso que toda a multa que o proprietário de automóvel recorrer, enquanto o recurso não for julgado, os pontos não podem constar na carteira de habilitação e nem impedir o proprietário de fazer a vistoria no veículo e nem de transferir. Isso é verdade? Olha, eu já escutei falar, seu Humberto, que tem um anteprojeto correndo, e isso aí não seria nenhum absurdo, isso aí é o correto. Enquanto não tiver julgado definitivamente, a pessoa não tem que pagar, não pode impedir de fazer a vistoria do seu carro e não pode tirar o ponto das suas carteiras. Isso é o correto, né? Do jeito que está aí, é um absurdo, né, doutora? Com relação aqui, Niedo, a transferência também, ela existe, tá, o seu Humberto? Você consegue fazer a transferência, até ontem você conseguia fazer a transferência sem a multa, com a multa. E essa situação de não impedir o proprietário de fazer vistoria, antigamente você podia sim fazer a vistoria do seu veículo mesmo com multa. Hoje o governo, para te ferrar, sendo bem educada, para te ferrar, ele não deixa mais você fazer vistoria. Quer dizer, o governo só quer prejudicar, né? Dona Eliana do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Reclamação à FAO. Estão pulando o horário do micro no Cordoeira. Ontem colocaram um motorista do ônibus grande e ele passou pelos pontos e não parou. Tá dando janelada? Janelada. Que legal! A janelada aqui em Friburgo antigamente era só para o idoso, agora é para qualquer um. Qualquer um. Legal, hein, FAO? Dona Clarinha de Conselheiro, obrigado pela sua... Não, Dona Clarinha, perfeito, de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Em relação à falta d'água que vocês comentaram, em São Paulo, Alckmin foi eleito no primeiro turno e no Rio, Pezão também foi eleito. São os dois que têm que resolver o problema. Mas esse problema, dona Clarinha, é antigo, não é de agora. O Sérgio Cabral era governador, o Alckmin já era governador lá, a Dilma, o governo do PT já está aí há 12 anos. Isso não é coisa nova, isso é coisas antigas que não fizeram nada, né? Seu Endel, do sítio São Luís, parabéns pelo programa. Niedo, a localidade do sítio São Luís era um bairro maravilhoso de se morar. Poucas residências, clima puro, muita vegetação, água própria para todos os moradores, não tinha violência, tudo diferente de hoje.
A especulação imobiliária acabou com o bairro. Construíram desordenadamente. A Frienge fez um monte de blocos de apartamentos e continua fazendo. O trânsito ficou infernal. A concessionária tomou a água de todo mundo e colocou a dela para cobrar absurdos, etc. e etc. A ganância aliada à omissão do poder público, Niedo, acabam com a qualidade de vida. É o que acontece em Nova Friburgo, seu Wender. Não tem fiscalização, não tem governo, não tem nada, todo mundo faz aquilo que quer e o prejudicado é a população. É o que acontece. Estoura tudo na população, né, doutora? Com certeza, é uma vergonha isso. E, quer dizer, o governo faz, que o que acontece em Nova Friburgo tem culpa do governo, eu não estou dizendo que é só desse governo, mas de governos passados também, e quem paga, infelizmente, somos nós, cidadãos, a população de Nova Friburgo. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Estamos tratando do Petrolão apenas como corrupção na estatal e de políticos envolvidos. Esquecemos de frisar que na ponta deste desvio de dinheiro da estatal estão os roubos dos dividendos a que o governo teria direito. Assim, merendas escolares são prejudicadas, hospitais ficarão mais à míngua, melhorias na segurança também sofrerão, precárias rodovias federais não receberão verbas e etc. É estarrecedor pensar que esse esquema de desvio de dinheiro público usado na Petrobras seja usado em todas as empresas públicas com prejuízos incalculáveis para o Brasil. Na realidade, uma triste constatação de explícito desdém pelo judiciário brasileiro. Mas é mesmo, né, doutora? Está aí. Lá na frente tem os dividendos, ninguém pensa, ninguém fala dos dividendos, o judiciário não fala dos dividendos, está tudo certo, ninguém diz nada. Gente, quando eu digo que a situação aqui é muito mais séria que todo mundo pensa, que a situação é perigosíssima, o que tem por baixo desse angu aí no Brasil, ninguém sabe. Ninguém tem noção de tudo isso que está acontecendo. Ninguém tem noção do valor desses roubos. São bilhões, cara. São bilhões. E se duvidar muito, não é bilhões de reais, não. São bilhões de dólares, bilhões de euros, né, doutora? Ninguém tem noção disso. Ninguém tem noção disso. Isso tem que chegar a algum lugar. Alguma coisa vai ter que acontecer. Não adianta, não pode. Eles não vão poder ficar impune. Eles não vão poder esconder isso a vida toda. Não tem como esconder. Seu Armando de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a eleição passou, a politicagem continua. Quarta-feira, a estrutura toda da prefeitura está a serviço de convocar os servidores para a inauguração e entrega de 280 apartamentos em Conselheiro, na Terra Nova. E sexta-feira, segundo a prefeitura, tem a inauguração do novo posto de saúde de Muri. O que a população precisa é de atendimento médico e não de posto novo. É triste ver tantos problemas que a cidade tem e a estrutura da prefeitura fica obrigando a todos o funcionalismo comparecer a atos políticos. Vão inaugurar o posto do Muri. Não tem remédio, não tem médico. Não sei para que o posto. Vão entregar mais 280 casas lá. Casa não, né? Casa não. Vamos e venhamos. Aquilo não é casa, né? Aquilo é barraco de tijolo, né? Sem nenhum conforto, sem nenhuma qualidade, né? Não dão nenhuma qualidade de vida para as pessoas que são obrigadas, coitadas, necessitadas de morar naquele local, né, doutora? Vergonhoso. Dona Leia do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns para Niedo. É 10.
quando o prefeito estava fazendo sua campanha, falou que se ganhasse, a primeira coisa que ia fazer era o muro da rua Fernando Hélice, que não está passando ônibus e está perigoso. Pois é, nada foi feito. Foi só para se eleger. Muito triste as condições do cidadão friburguense, frente a esse governo que aí está. Dona Leia, a primeira coisa que ele prometeu foi no dia 1º de janeiro, um choque na saúde. Vinha gente de tudo quanto é lugar, do Rio de Janeiro, já tinha acordo com a Secretaria de Serviço de Saúde do Rio de Janeiro, de tudo quanto é lugar. Foi a primeira coisa que ele prometeu antes do muro. Porra, não saiu isso, vai sair mais o quê? Vai fazer 2 anos de governo. Não sai mais nada desse governo, minha gente. Não adianta esperar mais nada desse governo, não sai mais nada desse governo. Fala, doutora. Ele deu choque na saúde, o choque foi tão grande que a saúde morreu eletrocutada. Verdade, verdade. E não sai mais nada. O povo friburguense não precisa esperar nada mais desse governo que está aí. Eles só querem briga, só querem confusão, só querem vingança, só querem ameaçar as pessoas, pensando que as pessoas têm medo deles. Ninguém tem medo de vocês não, gente. Aí os exemplos agora de juiz. Juiz não é Deus, vocês também não são Deus, vocês não são nada também. Vocês são cidadãos comuns igual todos nós. Seu Cabral do Pericê, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a justiça hoje é aparelhada. Tem estrutura, tem pessoal especializado, tem a tecnologia a seu favor. Mas por que esta não fiscaliza os poderes executivo e legislativo das cidades? Todo dia é escândalo para lá, escândalo para cá. E parece para a população que o poder judiciário é conivente. Vejamos o caso que se encontra a saúde do nosso município. Até o Hemocentro foi fechado por falta de condições para operar. E a justiça não prende ninguém. Você poderia me explicar, Niedo, por que isso ocorre? Olha, o seu Cabral, o negócio é o seguinte, o senhor pede uma explicação, que eu gostaria até de dar para o senhor, mas é uma explicação difícil. Não acontece nada, a gente não vê acontecer nada. Passaram governos aí, essas pessoas foram condenadas. Não deu nada para essa gente, não aconteceu nada, está todo mundo aí à vontade. Tem pessoas condenadas que estão exercendo cargos eletivos. Tem pessoas condenadas com cargo eletivo que estão aí ameaçadas de serem nomeadas secretários. Enquanto não se fizer uma reforma no Poder Judiciário, falam em reforma no Poder Legislativo, falam em reforma no Poder Executivo, mas no meu entendimento, a primeira reforma que tem que ser feita é no Poder Judiciário, porque se num país tem-se um Poder Judiciário sério, cumpridor dos seus deveres, olha, o resto tudo vai funcionar, porque o judiciário é sério, porque o judiciário vai punir quem tem que punir. Se não temos um judiciário sério, um judiciário organizado, ninguém vai obedecer nada. Só vê hoje em dia ninguém obedece mais ordem judicial. Ordem judicial antigamente, quem não cumprisse ordem judicial era preso. Hoje, um monte de gente não cumpre e não acontece nada. Agora mesmo, nós temos uma ação ganha contra a CDL, que não pode cobrar. As pessoas vão lá tirar uma certidão, não pode cobrar aquela certidão. Tem uma ação transitada e julgada numa ação coletiva nossa. A CDL, as pessoas vão lá tirar sua certidão, cobram a taxa. Nós já pegamos diversos recibos desses, já fizemos uma petição, já juntamos no processo e até agora não aconteceu nada. Ninguém prendeu ninguém da CDL que está descumprindo uma determinação judicial. Nós temos determinação judicial, sentença transitada e julgada, que tem agentes de trânsito que não eram concursados naquela época e não podiam multar. Hoje continua em Nova Friburgo agentes de trânsito não concursados multando. Já denunciamos naquele processo. O que aconteceu? Nada. Então, seu Cabral, é isso aí, meu amigo. Só que nós, da ABAC, nós do Programa em Defesa do Consumidor, não abrimos mão de denunciar. Se não acontece, a culpa não é nossa. Mas a nossa parte nós fazemos. Estamos tranquilos porque a nossa parte nós fazemos.
Dona Ana de Olaria, obrigado pela sua participação. Esclarecimento. Tem uma lei que foi feita há pouco tempo que diz que é proibido som alto de dia e de noite. Tem um vizinho que estava com som alto até 2 horas da manhã. Liguei para a polícia e não vieram. Liguei para a postura e não funciona final de semana. Nesse caso, que é lei, que procedimento tomar? Aí, doutora Tábua, não tem ninguém para fiscalizar. Se os órgãos fiscalizadores não vão, se a polícia não for, dona Ana, a senhora ameaça que vai ligar para a corregedoria, para a ouvidoria da PM, porque eles têm a obrigação de ir sim. Se eles não forem, a senhora, no dia seguinte, vai lá e faz um registro vai na delegacia, faz um registro de ocorrência contra esse vizinho, perturbação do sossego. Ele vai receber a intimação, com certeza ele vai tomar providências quanto a isso. 2523-9705. Entre em contato conosco, participei do nosso programa. A dona Tereza do Ouro Preto, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, temos um prefeito que ainda não assumiu. Colocou 2 subprefeitos, um em Olaria e o outro em Conselheiro. Só que o de Olaria não sei mais. De Olaria não sei mais. De Conselheiro posso dizer, não se ouve mais falar em Wilson Tavares. Não sabemos se ainda está no cargo. Mas Conselheiro está abandonado, não tem capina, não tem varreção de rua, as ruas estão cheias de lixos, a Nossa Senhora do Amparo está tomada de mato, uma vergonha. É verdade, eu passei lá essa semana e vi lá a rua Nossa Senhora do Amparo. Esse governo, minha gente, que está aí, não, é difícil, é muito difícil. Aumento inoportuno, salário da assessora parlamentar, namorada olha só esse aqui, de José Dirceu, que não prestou concurso público, é de R$13 mil. Dos ministros do STF é de R$29 mil. De médico do Ministério da Saúde, após 30 anos de trabalho, ingresso mediante concurso público, de 10 anos de estudo, é de R$5 mil. Só eles verem o que é o nosso país. 13 mil, uma secretária, que é a mulher do Dirceu, 29 mil um ministro e 5 mil um médico, concursado com 10 anos de estudo. Os ministros do STF pedem aumento de 22% para corrigir a inflação. Será que os demais trabalhadores não precisam? Enquanto aberrações como estas acontecerem, a injustiça social nunca será corrigida. Num país de desigualdades como o Brasil, é triste observar que as mais altas instâncias da justiça servem-se de suas prerrogativas para pressionar o governo por aumentos salariais diferenciados para os seus membros, alargando ainda mais o já enorme fosso que os separam das demais categorias profissionais, também pagas pelo contribuinte. Acaso residem em outro planeta, com outra inflação e em outra moeda? Quanto ganha um médico ou um professor do serviço público, doutora Tábua? Bom, segundo informações, um professor iniciante lá em Duque de Caxias está ganhando R$900. Você vê. Em outro lugar está ganhando um salário mínimo. E eles pedem a inflação de 22% para o salário deles. E aqui embaixo é 6,5% que o governo diz. É um absurdo, é um negócio de maluco. Abertas as urnas, chega a hora de tirar os aumentos de preços do armário. Somente na luz são até 22%, numa inflação teórica de 6%. Olha só, acabei de falar isso agora. A gasolina também deverá sair pelo telhado para ajudar a recompor os preços represados artificialmente e mais a roubalheira descontrolada na Petrobras. Neste país, há uma eficiência assustadora em cobrar e taxar, mas a qualidade dos serviços deixa a desejar. Minha gente.
O negócio é muito triste. Agente de trânsito é condenada pela Justiça a pagar indenização a juiz em operação da lei seca por cumprir corretamente com a sua obrigação. Este procedimento é um tiro no peito de nossa democracia. A lei só vale para o cidadão comum. Estamos vivendo uma ditadura branca. Enquanto isso, os processos na justiça levam uma eternidade dormindo em berço esplêndido, aguardando muitas das vezes pela assinatura final de um cidadão destes que se julgam por serem juízes acima das leis aprovadas pelo Congresso eleito pelo povo. Triste democracia que ainda vive sob a tutela da famosa carteirada. Vivemos num país muito louco. O magistrado João Carlos de Souza Correia se julga acima do bem e do mal, comete um ilícito e não quer pagar por isso. E pune a agente que estava ali justamente para cumprir a lei que o referido juiz costuma julgar. Pior, convoca policiais para intimidá-las e dar voz de prisão. E depois disso tudo, a errada é quem cumpre a lei. Realmente, justiça neste país é para negro, pobre e favelado. Essa decisão é uma vergonha. Obrigado, senhor Antônio, pela sua participação. Sou servidor público municipal e concursado de 99. Tenho direito ao triênio porque o meu conhecimento, os estatutários têm direito. Pode me esclarecer? E, doutora Otávio, tem que ser muito rápido, que o meu tempo já estourou. Sim, é aquela questão que eu falei. Todo funcionário público, ele tem direito ao triênio, sendo que nos primeiros... O primeiro triênio é chamado de quinquênio, porque ele vem após os primeiros 5 anos de serviço. E isso é incorporado ao salário do funcionário. Senhor Silvio do Centro, parabéns pelo trabalho maravilhoso de vocês, Niedo. Trabalho na Câmara dos Vereadores há quase 20 anos e nunca vi uma Câmara tão sem escrúpulos como essa. Até essa oposição hipócrita está toda se vendendo. Os vereadores Cláudio Damião, professor Pierre e Zezinho do Caminhão estão todos se acertando com a cúpula do prefeito para votar na reeleição do atual presidente da Câmara, Márcio Damasio. Dona Carmen de Conselheiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Niedo, eu tenho quase 80 anos e não tenho mais esperança de ver o povo tendo mais dignidade nesse país. Não no Brasil. As pessoas que não têm dinheiro sofrem muito. A gente só vê propaganda dos governos falando que a vida da população pobre melhorou e que a saúde os atende bem, que é só procurar os postos de saúde e hospitais públicos que têm exames preventivos, cirurgias, etc, etc. Mas, na prática, é bem diferente. Nas filas de exames, consultas e pessoas vão morrendo à míngua, com certeza. Luiz Carlos da Chácara do Paraíso, parabéns pelo programa, Niedo. Não existe cardiologista na rede pública. E na UPA, o que existe é um ar-condicionado tão forte que faz mal para os que estão esperando e passando mal. Triste. Senhor Mário de Muri, parabéns pelo programa. Niedo, eu queria fazer uma consulta aos advogados. Niedo, eu tenho um irmão que tem 36 anos e sofre de obesidade. Ele pesa quase 160 quilos e o excesso do peso já lhe causou sérios problemas de saúde, como diabetes, problema nas articulações, joelhos e problema na coluna. Ele é operário da construção civil e está de benefício há mais de 2 anos. Só que os médicos falam que o único tratamento que poderá curá-lo é a cirurgia de redução do estômago. Eu queria saber se o SUS banca essa cirurgia, porque pagar nós não temos condições. Não banca não, né, doutora Tabata? Não tenho conhecimento, não. Semana que vem nós vamos informar isso com a maior presteza para o senhor. Bom, senhor Pedro Paulo da Granja Mimosa, Conselheiro Paulino, parabéns, Niedo, pela sua coragem. Eu imagino o preço que você paga por falar a verdade. Niedo, eu ouvi nos últimos meios de comunicação que a manutenção e conservação da iluminação vai passar definitivamente para a Prefeitura. Isto é verdade, porque o jogo de empurra
que é essa iluminação pública, é vergonhosa. Você liga para a Energisa, eles falam que é com a prefeitura, o município fala que é com a concessionária, e na ponta dessa briga está o consumidor. Esse é que se ferra toda a minha rua tem 8 lâmpadas, mas a frente só funciona 3 lâmpadas. Isso aqui eu vou lhe informar com mais precisão no próximo programa. E a última pergunta, dona Lúcia das Brownies. Parabéns pelo programa. Niedo, eu faço faculdade de Direito no Estácio de Sá, e a gente que trabalha durante todo o dia e à noite estuda, diminuiu muito a nossa concentração, e o pior disso, tudo é as condições de segurança que a saída da faculdade nos proporciona. A iluminação é péssima, as ruas são cheias de árvores e proporciona roubos e assaltos. A gente que tem que ir para casa a pé corre muito risco, porque você nunca vê carro da polícia rondando as áreas da faculdade. O comandante do 11º BPM só coloca policiamento no centro. Será por quê? Dona Lúcia, a gente tem que averiguar e trazer maior esclarecimento para a senhora. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Bom, agradecendo a todos pela participação, desejando uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram do programa, as pessoas que mantêm contato conosco nas ruas da nossa cidade, e dizer que sem a cooperação de vocês, sem o pronunciamento de vocês e sem a TV Foco, nós não conseguiríamos fazer esse programa todas as terças-feiras para levar essas informações ao povo friburguense. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.